Como sempre, eu não canso de assistir essa aula de farmaco. Quero mandar um abraço aí para o Ale, que está na sala também, Kleber. Então, assim, quando o Luiz fez o convite, quando vocês, na verdade, fizeram o convite, eu achei legal de trazer, ficar falando muito de medicina nuclear, a gente já tem falado bastante, então eu achei que seria legal a gente começar a se aprofundar. Por quê? Porque uma das funções de nós técnicos e tecnólogos é começar a se especializar, começar a fazer investigações, começar a fazer análise de algumas coisas. Então eu achei que seria legal compartilhar sobre um tema que eu palestrei no Alatra, na verdade foi lá no Chile, em 2014, e aí eu acho que seria legal. Todos conseguem visualizar essa tela? Tá abrindo. Edu, consegue? Edu? Oi, estou visualizando. Consegue visualizar? Sim. Legal. Ótimo. Então, quando eu peguei esse tema para palestrar lá no Alatra, no Chile, tanto que o Ale estava lá também, estava o Marcelo, tinha o Marcelo, tinha o Félix, a Lúcia, na verdade foi a Lúcia que nos levou. Então, foi o Alatra do Chile, eu achei legal de compartilhar com os colegas um diagnóstico. Na verdade, a contribuição da medicina nuclear no diagnóstico de fratura por estresse. Então, nós temos aí um exame que é um exame de cintilografia óssea trifásica. Ela é feita em 3 momentos para que a gente possa conseguir enxergar uma microlesão. Porque a macrolesão nada mais é do que uma fratura, uma ruptura óssea, tá? Mas antes eu preciso entender de onde veio, quem contribuiu para que a gente chegasse até onde nós estamos. Então, em 1855, By Hopkins, ele fez a primeira escrita sobre o diagnóstico de fratura por estresse na região do quinto metatarso, que na verdade foi em soldados. Por quê? Porque, na verdade, os soldados, eles marchavam com aquelas botas pesadas, entravam em lamaçal e marchavam quilômetros por quilômetros, incansavelmente. E quando chegava-se ao final do dia, eles reclamavam de fortes dores nas regiões dos pés. E, por incrível que pareça, tinha uma demanda muito grande de soldados com dores na mesma região. Então, esse foi o primeiro relato, foi o Sr. By Hopkins, em 1855. Já em 1897, Stanhope, ele fez a primeira escrita sobre como fazer o diagnóstico preciso através de uma radiografia. Então, diagnóstico preciso por essa fratura por estresse, tá? Já em 1958, De Vaz, ele publicou o primeiro artigo de fratura por estresse que acometia mais os atletas. Os atletas, quando eu digo os atletas maratonistas na época, tá? Então, os maratonistas, eles tinham as fraturas por estresse, eles tinham fadiga óssea, então eles reclamavam de fortes dores, e aí foi feito o primeiro artigo nessa época. Já em 1971, foi o primeiro relato sobre uma cintilografia óssea para diagnóstico de fratura por estresse, e com o avanço tecnológico, nós temos aí em 1995 a ressonância magnética, que faz um diagnóstico preciso dessa fratura por estresse, tá? Então, se a gente pegar aí a história da fratura por estresse, ela já tem um tempinho. E nós temos diversos autores aí que contribuíram para um diagnóstico preciso de fratura por estresse. Claro que na época se falava-se muito de fratura por estresse em soldados e depois atletas, e hoje nós temos diversas pessoas, diversos pacientes que acabam chegando no consultório, do consultório passa para o método diagnóstico com suspeita de fratura por estresse, tá? Então aqui eu deixei uma parte de um artigo que ele está falando do Sr. By Hopkins, que ele descobriu em 1855 a fratura por estresse, e também tem um trecho aqui embaixo que diz que a medicina nuclear com a cintilografia óssea trifásica, ou cintilografia óssea tripla. Então nós fazemos em 3 momentos, tá? Então a gente vai abordar logo mais adiante. Então aqui eu coloquei assim a parte de fratura por estresse, mas focado
a região de tíbia e fíbula, tá? Então, o que é a fratura por estresse? A fratura por estresse é uma fadiga óssea. Então, ela é uma microlesão onde, na verdade, os osteoblastos e osteoclastos, eles não conseguem se recompor com tempo hábil e acontecem essas microlesões. Então, as microlesões, elas, pela radiografia, a princípio, é muito difícil de se ver. Porque o nome já diz microlesões. Então, o que precisa acontecer? Bom, precisa chegar até a macrolesão? Precisa chegar até a ruptura óssea? Não. Na verdade, quando o atleta começa a reclamar de fortes dores ou de dor intensa em determinada região, então o ortopedista, o que ele faz? Ele pede uma radiografia, ele pede uma cintilografia e aí ele finaliza com um exame de ressonância para que ele consiga fechar o diagnóstico, tá? Então, os atletas maratonistas, eles vão ter uma fadiga óssea. E por que eu coloquei, na verdade, aqui o Anderson Silva? Nós tivemos aí o senhor Anderson Silva, se eu não me engano, foi no ano de 2013, quando todos nós ficamos ansiosos para assistir a luta do famoso Aranha, lá em Las Vegas, que começou tarde e a luta foi muito rápida. Mas por quê? Porque, na verdade, nosso famoso Aranha, ele teve uma fratura nessa região. Então, aí fica a pergunta, isso foi uma macrolesão, foi a ruptura óssea. Então, ele já provavelmente, ele já vinha decorrente de uma microlesão, que na verdade era fratura por estresse, mas como se estava numa época de campeonato que estava gastando-se muito nessa luta, investiu-se muito nessa luta, então de repente eles passavam o quê? Passavam o gelo e amenizava a dor, mas a microlesão estava ali. Se de repente tivessem sido feitos diagnósticos, ia ser diagnosticado que ele estava com fratura por estresse, a luta ia ser interrompida, ok? Então, hoje, diversos estudos não estudam somente os maratonistas. Então, nós temos estudos aí que estão fazendo o quê? Estão partindo agora para os lutadores de MMA, porque os lutadores de MMA, eles forçam muito determinadas regiões, que nem no nosso caso do Anderson Silva, ele chuta muito, lutadores de Muay Thai, eles chutam muito, então eles podem ter uma fadiga óssea nessa região da tíbia e fíbula. Isso não quer dizer que não possa ter nenhuma outra região do corpo, ok? Então, vamos pegar lá, por exemplo, se a gente pega o tenista ele pode ter microlesão na região de úmero ou na região de antebraço, tá? Então, tem algumas determinadas regiões onde o uso é contínuo, que, na verdade, o atleta, eu estou dizendo atleta, porque ele pode ter algumas microlesões, que são chamadas de fratura por estresse, tá? Aqui, nós temos alguns fatores de risco. Então, precisamos entender quais são os fatores de risco para que aconteça essa fratura por estresse. Então, nós temos os intrínsecos. Intrínsecos é do próprio organismo. Então, nós temos aí um fator nutricional, nós temos um fator hormonal, temos o fator genético, temos o fator densidade mineral óssea, temos o fator pé cavo e temos a situação do genovaro. Agora, os intrínsecos. Intrínsecos é aquele que, de repente, eu forço aquela situação. Então, eu tenho aí o fator de treinamento, eu tenho o fator intensidade, eu tenho o fator distância e eu tenho a velocidade. A gente vai abordar um pouco mais lá na frente. Então, aqui, ó, tem que ser, na verdade, tem que ser tudo moderado quando eu pego essa parte do fator extrínseco, tá? Que é o que mais acontece pelas faturas por estresse. Então, eu tenho que ponderar, eu tenho que balancear, eu tenho que ter uma intensidade boa, uma duração boa e uma frequência boa, para que eu não venha fadigar a minha estrutura óssea, ok? Aí eu tenho aqui, ó, o que acontece? Bom, as causas, 44% acontece no erro de calçado. Então, nós temos aí alguns
maratonistas, não digo nem maratonista, né? Alguns corredores de final de semana, eles compram aqueles calçados com um solado não tão bom, que não amortece o atrito, e aí acaba tendo uma fadiga da estrutura óssea. 27% do aumento do volume, tá? Então, de repente, você aumenta o seu volume. Então, pensa assim, ó, você tem um calçado não muito bom, não adere tanto ao atrito, e você ainda vai aumentar o volume do seu treino, então fica meio complicado. Um único episódio, então nós temos aqueles jogadores de futebol. Então vamos pegar os jogadores de futebol de final de semana. Ele acha que ele está com um preparo físico ótimo, excelente, maravilhoso. Em um final de semana ele quer jogar das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, ou seja, ele não tem um preparo físico para isso. Então, entraria nesses 10% de único episódio. Ou até mesmo aqueles atores que acham que correm muito e quando chega o final de semana eles querem correr o que não correram o mês inteiro, tá? Aumento de velocidade, então entra para aqueles atletas fundistas, aqueles que correm 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros, então força muito na velocidade, o atrito é muito grande e pode causar essas microlesões. 6% do treino em aclive, então ele acha que ele deve correr no morro. Então ele vai subir no morro acima e ele acha que ele é o Superman. Então não. E aí nós temos o quê? As incidências, as lesões que elas vão acontecer. As lesões elas vão acontecer 49% na região da tíbia, aproximadamente 30% na região dos pés, pelo atrito, e 6% na região da fíbula. E temos os outros aí, que aí vai entrar as outras modalidades de esporte, tá? Então a gente precisa ficar focado mais ou menos, como que eu vou treinar, o que que eu vou fazer. Então nós temos que também o quê? Respeitar o limite do nosso corpo, ter um treino balanceado para que isso não venha acontecer lá na frente. Então, sabemos que hoje a população, ela parece que despertou para o esporte, mas, contrapartida, aumentaram os índices de fratura por estresse. Por quê? Porque, de repente, ele sai para treinar e ele não tem nenhum desses preparos, principalmente esse calçado, que a gente pensa que não, olha, o calçado é caro. Tá, mas o calçado é caro, mas ele adere muito mais o impacto, então isso não vai te lesionar nem a região de calcâneo, nem a região dos metatarsos, nem a região de tíbia e fíbula. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então, grande maioria das vezes, o que o ortopedista faz? Antes de começar o treino, passar num ortopedista, se consultar, ver mais ou menos o que precisa para esse treino, e aí sim começar a treinar, tá? Fazer os exames para ver se não tem nada de errado. Então, aqui eu só deixei uma tabela, só deixando de destaque aqui, ó, região de tíbia e fíbula, que é o que mais é acometido que nós estamos falando hoje, tá? Aí aqui nós temos o diagnóstico. Bom, então, Renato, pera lá, quando esse paciente ele vem para fazer uma radiografia, então você está querendo dizer que não vai ser feito, a gente não vai conseguir ver essa fratura por estresse? Bom, a princípio está aqui, ó. Essa fratura por estresse, ela só vai aparecer entre a segunda e a sexta semana, tá? Então, ou seja, aquele indivíduo, ele já está com aquela lesão. Então, por exemplo, ele sentiu aquela dor hoje, começou a ter aquela lesão. Ele começou a sentir a dor hoje, ele vai e faz uma radiografia. Então, essa radiografia, ela não vai diagnosticar essa fratura por estresse ou essas microlesões, tá? Então, por uma boa radiografia, por uma boa imagem, nós só vamos conseguir diagnosticar entre a segunda e a sexta semana. E ainda mesmo assim, temos que ter um olho clínico, porque aquela fratura parece uma fraturazinha fio de cabelo, que é assim, de repente passa despercebido, ok? Já na cintilografia, na terceira semana antes do raio-x, então olha só, então, o paciente sentiu dor, foi no ortopedista, o ortopedista pediu uma cintilografia, opa, checkmate. Existe uma área de hipercaptação nessa região da tíbia e fíbula, sugestivo de uma fratura por estresse. E aí o médico nuclear, ele encaminha para o ortopedista de novo, e aí cabe ao ortopedista pedir outros exames, aguardar mais algumas semanas, pedir uma radiografia, e pedir uma ressonância lá na frente. Então, ou seja, na verdade,
nós, na medicina nuclear, nós vamos contribuir com esse diagnóstico, tá? Então tá aqui, ó. Fator normal, o grau 1, grau 2, grau 3, uma linha discreta, quando eu estou falando de radiografia. Então tem uma linha discreta, é aquela famosa radiografia que a gente, de repente, se não olha muito bem, passa despercebido. O grau 4, bom, o grau 4 já é uma ruptura do osso. Então aí já não adianta mais ser feito o diagnóstico, tá? Então o grau 4 ele já rompeu a estrutura óssea, então agora é colocar esse carinha lá de molho, engessar ou ir para ortopedia, fazer alguma cirurgia ou alguma coisa do gênero, tá? Então aqui, ó, eu deixei algumas setas aqui, que o interessante, se a gente não firma o olho, ó, então essa daqui, ó, no metatarso, ó, tá bem fininho, aqui nessa região tá bem fininho, se de repente eu simplesmente olho a radiografia, passo despercebido. Então, ó, uma coisinha de nada aqui. A mesma coisa aqui, ó, um fiozinho de nada, de nada. Então, são radiografias de boa qualidade, onde a gente consegue perceber. Mas se de repente a gente, não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas se de repente nós temos aí alguns residentes, a grande maioria das vezes o residente ele não tem um olhar clínico, ele não tem, na verdade, os olhos dele ainda não estão tão afiados para diagnosticar algumas coisas. Então, de repente, isso daqui é uma coisa que passa despercebido. O paciente vai embora, continua sentindo dor, pode chegar uma hora que existe uma macrolesão, uma fratura, e aí, de repente, poderia ter sido visto isso daí lá atrás, tá? Aí aqui, ó, quando a gente fala de cintilografia, bom, cintilografia, nós estamos lá na medicina nuclear, esse paciente ele vai chegar para a gente, então, nós temos a situação do SPECT e nós temos a situação do PET-CT. Bom, mas Renato, qual é a diferença? No SPECT, o exame é muito mais barato do que no PET-CT, porque no PET-CT nós vamos usar o SPECT, na verdade, mais uma imagem tomográfica, onde nós vamos administrar o flúor 18. Então, a situação aqui é mais cara. Então, alguns convênios acabam não cobrindo. Então, agora aqui, ó, na medicina nuclear clássica, esse paciente ele vai chegar no laboratório, tá? E nós vamos fazer o diagnóstico através de uma câmara simples, tá? Então, esse paciente ele chegou no laboratório, então, aqui, ó. Ele chegou no laboratório, nós vamos administrar um radiofármaco. Bom, quais os radiofármacos que nós temos? Nós tínhamos lá o estronço. Ah, mas não é bom, por quê? Porque ele tem uma energia alta, ele vai ficar, seu tempo de meia-vida é de 65 dias. Ah, e o estronço 67? Não dá, porque tem 2,8 horas e a energia é alta. O flúor, bom, o valor do flúor é mais caro, eu vou utilizá-lo no PET-CT. Contrapartida, eu tenho a clássica que eu falei para vocês, desde 1971, sugeriram esses polifosfatos. Então, eu tanto posso fazer com pirofosfato, acrescentando tecnésio 99M, como eu posso fazer com metileno de fosfonato, o famoso MDP, acrescentando tecnésio 99M, tá? Então, é que depende do setor, nós vamos utilizar mais o MDP. E como que nós vamos fazer esse exame? O exame ele é simples, ele é chamado de cintilografia óssea trifásica. Então, o paciente ele não tem preparo algum, ok? Então, o paciente ele pode ter se alimentado, ele pode ter feito o que quer que seja, então não tem preparo algum. Nós vamos administrar o radiofármaco via endovenosa, ok? Há uma administração de 0,4 miliquiri por quilo de peso, ou mais precisamente, nós temos algumas tabelas lá de injetar 30 miliquiris de atividade para o paciente. Então, ou seja, como que vai funcionar isso? Então, esse paciente, nós vamos colocá-lo deitado na maca. Após ter colocado ele deitado na maca, eu preciso saber qual a região que nós estamos examinando. Então, qual é a região de interesse? Bom, o paciente, ele de repente, ele chega lá e fala assim, olha, meu problema é na região da tíbia e fíbula. Então, eu tenho o GANT aqui,
eu vou posicionar o gantry na região de tíbia e fíbula do paciente, e esse paciente ele está aqui posicionado. Então, nós vamos injetar esse radiofármaco via endovenosa. Após ter injetado esse radiofármaco, eu vou começar essa fase aqui, ó. Então, a primeira fase, trifásica, fase arterial. Então, o radiofármaco, eu preciso ver esse radiofármaco chegando com grande intensidade na região de membros inferiores desse paciente, aqui na região de tíbia e fíbula. Então, nós temos aqui alguns frames. Então, de repente, cada frame desse para a fase arterial, eu posso colocar de 20 segundos, 15 segundos, tudo vai depender do laboratório, ok? Então, nós temos diversos frames aqui, ó, que vai compor toda a fase arterial desse paciente. Então, eu vejo o radiofármaco chegando pelas artérias tibiais, medial e lateral, e aí eu vejo ele se concentrando bilateral na região de membros inferiores. Muito bem. Aqui também é uma outra fase trifásica. Então, aqui é só jogada de documentação, como eu posso documentar, se eu posso documentar em cinza, se eu posso documentar em mais claro, se eu posso documentar azul, vermelho, essas coisas. Então, é só na hora que nós estamos documentando. Então, a outra fase aqui, olha que interessante. Essa fase aqui, ó, eu pego desde lá do começo. Então, foi injetado o radiofármaco na veia do paciente, então via endovenosa, e aí eu esperei alguns segundos, opa, apareceu uma pontinha do radiofármaco chegando nas artérias aqui, ó, eu já libero, na verdade eu já comecei o exame desde daqui de trás, então eu já começo a ver a fase arterial aqui, ó, o radiofármaco chegando com intensidade em membros inferiores, ok? Então eu faço essa fase arterial, e depois eu tenho que fazer o quê? A fase de equilíbrio, que eu espero 5 minutos após ter injetado esse radiofármaco, paciente na mesma posição. Então, eu fui lá, fiz a fase arterial, esperei 5 minutos, vou lá, monto o protocolo de equilíbrio e começo a fazer a fase de 5 minutos após ter administrado o radiofármaco. Muito bem, faço essa fase, ótimo. Fiz a fase arterial, fiz a fase de equilíbrio e agora, vida normal para esse paciente. O que é vida normal para esse paciente? Então, eu vou repetir o exame desse paciente agora tardio. Então, ele vai respeitar um período de 2 a 4 horas para todo esse radiofármaco se concentrar em toda a estrutura óssea dele, para que depois eu volte a fazer o protocolo normal de uma cintilografia óssea, acrescentando a região de tíbia e fíbula, que é a região de interesse do nosso estudo. Então, passaram-se aquele tempo que o paciente ficou aguardando, eu vou lá e faço uma varredura de corpo inteiro, da cabeça aos pés, e logo em seguida eu faço a imagem tardia aqui, ó, 4 horas após ter administrado o radiofármaco. Então, na documentação, eu vou documentar o exame para deixar para o médico laudar dessa forma. Eu faço a fase arterial, então é a primeira fase. Eu faço a fase de equilíbrio, essa é a minha segunda fase. E eu faço a fase tardia. Então, o que nós esperamos ver nesse exame quando o paciente ele vem com uma suspeita de fratura por estresse? Nós esperamos ver aqui, ó, uma área de hiperconcentração na região de tíbia e fíbula. Região de articulações aqui, ó, algumas vezes nós temos pacientes adolescentes, então é a famosa dor do crescimento, então o radiofármaco ele vai se concentrar mesmo em determinadas regiões. Então aqui, um outro paciente dá para a gente ver melhor. Aqui eu só repeti a imagem, que é uma imagem tardia, e aqui eu coloquei uma imagem para a gente fazer uma comparação. Então eu tenho uma tíbia e fíbula bonitinha, bem homogênea. Claro que eu tenho uma área de hiperconcentração aqui, ó, nas articulações, articulação epifisária. E aí eu vejo aqui, ó, uma área de hiperconcentração do nosso radiofármaco que foi administrado. Então eu vejo, ó, uma área de hiperconcentração, e aí eu faço as laterais para, de fato, me certificar que existe alguma coisa aqui, tá? Então, ó, uma varredura de corpo inteiro, região anterior
região posterior. Isso daqui é só uma marcação, na verdade, a veia do paciente estourou um pouquinho, demarcou um pouquinho aqui nessa região, mas não é uma área de se preocupar. Não sei se nada da tá, meu bem. Vai, granel. Nossa, uma loucura lá, viu, coitada? Nossa senhora. Então, É. alguém está com o fone ligado? Obrigado. Então, aqui, ó, uma área de hiperconcentração na região de tíbia e fíbula. Então, o exame ele é simples, tá? Após ter sido feito o exame, o paciente ele vai ser liberado. O exame ele é indolor, não vai doer ao paciente. Então, após o paciente ser liberado, nós temos feita a captação das imagens, nós vamos fazer a documentação desse exame. Então, eu preciso documentar o exame desse paciente. E documentar, eu preciso levantar alguns ROIs, preciso levantar os gráficos para deixar para o médico que, na parte arterial, o fluxo sanguíneo bilateral está igual. Se a gente olhar aqui, ó, o esquerdo, ele chegou com grande intensidade e o direito demorou um pouquinho. Então, o médico, ele vai avaliar tudo isso, o médico nuclear, ele vai avaliar tudo isso daqui. Então, essa documentação aqui fica por grande responsabilidade de nós técnicos e tecnólogos. Olha essa imagem aqui. Essa imagem dá para a gente ver uma área de hiperconcentração ou hipercaptação, que é muito boa, na região inferior do paciente. Então, eu vejo por aqui também. Foi feita uma varredura região anterior, foi feita uma varredura região posterior, e aí a gente consegue visualizar que, sim, de fato, existe alguma coisa aqui. Então, aqui nós temos a autonomia de fazer imagens localizadas, e aí essas imagens localizadas eu posso fazer anterior, posterior, e posso fazer as laterais. Okay? Então, qual o nosso objetivo aqui como medicina nuclear ou nesse exame de cintilografia óssea trifásica? É mostrar a fase arterial, a fase de equilíbrio e a fase tardia do material chegando com grande intensidade bilateral na região aqui, ó, a fase de imediato. Eu preciso ver se existe uma hiperconcentração já de imediato e depois na fase tardia, se ainda persiste aquela área de hiperconcentração, ok? Então, o exame de cintilografia óssea trifásica, ele é muito simples. Nós temos aí a cintilografia óssea normal e temos a cintilografia óssea trifásica. A trifásica, a grande maioria das vezes, é para diagnóstico de fratura por estresse. E aqui, para finalizar, nós temos aqui, ó, uma imagem de ressonância rica em informações dessa fratura por estresse bilateral. Então, nós temos uma área aqui, ó, já com uma lesão bilateral. Nós temos uma imagem de tomo e nós temos aqui, ó, um PET-CT. Então, eu tenho uma imagem aqui, ó, nuclear, onde eu tenho uma área de hiperconcentração do radiofármaco. Depois, fazendo a fusão da imagem, eu tenho aqui, ó, uma área de hiperconcentração. Então, o que é interessante da gente saber? Que o médico ortopedista, provavelmente, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir uma radiografia, mas ele vai continuar na dúvida, porque o paciente ele vai continuar reclamando de dores naquela região. Ele pode pedir uma imagem de medicina nuclear, um exame de medicina nuclear, mas aí ele pode pedir um exame clássico, trifásico, porque, como eu expliquei no começo, o PET se torna muito caro e alguns convênios não cobrem, ok? E logo em seguida, se o médico ortopedista ainda está na dúvida, ele pode finalizar pedindo o exame de ressonância magnética, ok? Então, basicamente, esse era o estudo que eu gostaria de trazer, que na verdade eu gostaria de compartilhar e compartilhar um pouquinho da experiência desse exame trifásico, tá? Não é um exame difícil de fazer, nós técnicos e tecnólogos só precisamos ficar atentos na hora que esse paciente chegar. Então, preciso ter alguns exames anteriores desse paciente, porque os exames anteriores do paciente vai nos ajudar bastante na hora que nós estivermos realizando o exame desse paciente, ok? Então, Luiz, Eduardo, eu sei que eu fui rápido, eu sei que tem alguns tempos estourados aí,
mas eu acho que basicamente é isso. Fratura por estresse também é feito diagnóstico na medicina nuclear, ok? Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a CBioImagem, ok? Valeu, mestre. Valeu, mestre Renato. Muito obrigado por ter dado show para a gente aqui. Imagina, Edu, acho que fui rápido aí só porque, na verdade, é um estudo muito rápido e nós temos aí alguns tempos que a gente precisa cumprir, mas tranquilo. Maravilha. Mas mesmo assim, foi show de bola, gostei muito. Na verdade, não tem como não gostar de uma palestra brilhante dessa, né? Obrigado, Edu, obrigado. Eu que agradeço pela disponibilidade. Imagina. Vê se alguém tem alguma pergunta para fazer, a gente já responde, hein? Certo, vou colocar aqui. O Luiz estava... Mestre Luiz, tem alguma pergunta aí que você chegou a anotar? Vou olhar agora aqui no chat, porque estava dando encerramento aqui da gravação. Rapaz, eu estava lá